Amém. Glória a Jesus. Temos sala de crianças hoje? Temos? Não? Não sabemos. Hã? A Elizabeth está ali. Você vai lá, querida. Deus te abençoe, Helena. Mateus também foi, que bom. Glória a Jesus. A minha esposa está perguntando, falou, não é o pastor Silas que também é músico? Eu falei, ele também é músico. E tem um filho, Mateus, também músico, né? Genro, mas também é filho, né? É. O filho é Silas, né? Também. E também tem uma família de músicos aí, e uma bênção. Glória a Jesus. Se você trouxe aí a sua Bíblia, se não trouxe, quiser acompanhar aqui no telão, nós vamos ler um texto do Evangelho do Dr. Lucas, capítulo 13. Capítulo 13, nós vamos ler a partir do verso de número 10 até o verso 17. Aqui nós normalmente lemos assentados, porque nós entendemos que a reverência deve estar no nosso coração, não que não concordemos em ficar em pé, mas nós aqui reverenciamos com o coração. A palavra do Senhor diz assim: num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas, cada um de vocês não despreende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Pai bondoso, nós estamos diante da sua palavra. Ó Deus, e é com temor e tremor que nós pedimos que o teu Santo Espírito venha ministrar aos nossos corações. Pai amado, que o Senhor use a minha vida de forma a eu expor de uma forma simples, porém, Senhor, cheia da tua unção, para que esta palavra, Senhor, caia nos nossos corações, ó Deus, e gere os frutos pelos quais o Senhor inspirou o teu Santo Espírito, para que ela produzisse em nossas vidas. Pai, assim nós oramos e já te agradecemos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, não sei se você sabe, mas essa narrativa bíblica, que é feita pelo médico, Dr. Lucas, Lucas é o único dos evangelistas que narra esta história da mulher encurvada. Talvez, pelo fato de ele ser médico, tenha feito com que a percepção dele levasse-o a registrar este fato, que nós vemos aqui, vamos explorar um pouquinho isso, que foi algo mais do que uma cura física,
mas também envolveu uma cura espiritual. E o texto vai dizer que essa mulher sofria já há 18 anos encurvada. E muito provavelmente não apenas no corpo, porque se nós imaginarmos uma pessoa encurvada, 18 anos, essa pessoa também começou a ter doenças emocionais, doenças na alma, por passar tanto tempo sofrendo deste mal. É claro que a palavra não nos dá claramente o cenário, o porquê que essa mulher ficou tanto tempo sofrendo deste mal, mas nós podemos conjecturar aqui, eu sempre falo isso sem cometer heresias, é claro, mas eu posso imaginar que talvez a vida daquela mulher tenha sido marcada por falta de perdão, por ressentimentos, talvez uma raiz de amargura tenha encontrado no coração dela um solo fértil e cresceu, e tudo isso acabou abrindo uma oportunidade para que Satanás trabalhasse na vida dela e lançasse ali uma enfermidade. Como eu disse, eu estou aqui conjecturando, o texto não diz isso. Mas, irmãos, quando eu olho para esta palavra, e nós sabemos também que nós devemos olhar para todos os textos inspirados e entender que Deus quer nos falar muito mais do que narrar uma história de uma mulher, mas nós podemos, claro que, metaforicamente falando, entender que o Senhor também está falando de uma pessoa que está encurvada. Essa pessoa ela pode ter dificuldades de olhar para o futuro, porque essa pessoa, quando está encurvada, ela só consegue olhar, na verdade, para o chão, mais ou menos olhar o horizonte, mas o foco dos seus olhos é curto, ela não consegue olhar longe, a visão é curta, e essa pessoa, então, acaba tendo dificuldades de visualizar oportunidades futuras ou de se sentir confiante. Imagine, então, metaforicamente falando, uma pessoa encurvada. Essa pessoa tem dificuldade de olhar adiante, essa pessoa tem dificuldade de ver e olhar para o futuro. E eu fico pensando, irmãos, que talvez uma pessoa esteja pensando assim, não, mas eu não tenho nenhum problema de ficar encurvado, mas notem que eu estou falando metaforicamente, ou seja, talvez fisicamente a pessoa não tenha esse problema dessa enfermidade de se ficar encurvado por fora, mas na verdade ficar encurvado por dentro. Ou seja, como se não conseguisse olhar para cima, olhar para frente, essa pessoa, ela se sente sim, como se estivesse encurvada, mas por dentro, ali na sua alma. E esse texto, irmãos, ele traz lições preciosas. E nós vamos perceber aqui que Lucas quer chamar a nossa atenção para as circunstâncias que acontecem esse milagre e também para a condição daquela mulher. Isso para nós é muito importante. E é óbvio, irmãos, que essa mulher trazia um fardo terrível, porque o texto diz no verso 11 que ela vivia sob influência de Satanás. O verso 11 que fala isso. Espírito de enfermidade, né? Chegou ali uma mulher possuída por um espírito de enfermidade. Havia 18 anos, ou seja, há muito tempo ela trazia esse espírito de enfermidade. E depois nós vamos descobrir Jesus falando que era Satanás que estava trazendo ela presa nesses 18 anos. Ou seja, ela vivia ali sob esta influência de um espírito maligno de enfermidade. A NVI diz que era um espírito que a mantinha doente por 18 anos. Ou seja, quero dizer aqui que não era apenas algo físico, era uma opressão espiritual que aquela mulher sentia, por muitos anos. E eu costumo dizer, quando falo desse texto, com certeza possessa ela não estava, porque nós vemos que ela tinha juízo perfeito, que ela conseguia ir e vir,
ela conseguia controlar os seus atos, dá para ver pela narrativa. Então, possessa ela não estava, mas sim oprimida por inimigos espirituais, por Satanás. Ou seja, claro que não menos trágico do que se ela estivesse possessa, ela vivia ali sob essa dolorosa influência deste espírito que causava nela esta enfermidade, e certamente isso drenava as forças dessa mulher. Porque, irmãos, 18 anos não são 18 dias, são 18 anos inteiros sofrendo. Nós temos aqui, por exemplo, Davi, que ainda não tem 18, ou seja, é mais do que a vida inteira do Davi, sofrendo. Já imaginou? 18 anos. Então já era uma vida que estava marcada por aquele sofrimento, pela espera de um dia ter dias melhores. E, claro, irmãos, nós podemos conjecturar também que ela já havia perdido muito da sua vida. O que eu quero dizer que ela havia perdido muito? Irmãos, imagina você ficar 18 anos encurvado, sem poder ver o brilho do sol, sem poder olhar as estrelas, sem poder olhar no rosto das pessoas, quando conversava com elas, sem poder apreciar, na verdade, as coisas belas da vida. Eu digo sem medo de errar, que aquela mulher perdeu a socialização, porque eu imagino que aquilo trazia vergonha para ela também. Ela perdeu muito da sua alegria de viver, certamente. Mas o interessante, irmãos, é que quando nós continuamos a leitura, nós vemos que esta mulher é chamada de filha de Abraão pelo Senhor Jesus. Ou seja, o texto nos fala que essa mulher era uma do povo de Deus. Ela era alguém que fazia parte da aliança de Abraão. Sabe, nós vemos aqui que Lucas está chamando a atenção para isso. Jesus, quando chama aquela mulher de filha de Abraão, ele estava colocando esta mulher ali num status de quem também era parte da comunidade da fé, dos irmãos. Ela era uma crente. E isso, claro, irmãos, sempre nos lembra que, mesmo nós que cremos no Senhor, nós também atravessamos os nossos vales profundos. Nós também sofremos opressão maligna. E mesmo que sejamos pessoas de fé, a fé não vai impedir a dor, mas a fé vai nos sustentar na dor. E agora nós vemos que um milagre acontece, mas como acontece esse milagre? E é aqui que eu quero me concentrar mais, que eu entendo que seja o eixo central dessa mensagem. Nós vemos que essa mulher nos dá alguns exemplos importantes. Apesar de 18 anos sofrendo, mesmo encurvada, ela foi até a sinagoga. Porque notem que o texto começa dizendo que num sábado Jesus estava ensinando numa sinagoga. Se você não sabe o que é uma sinagoga, para o judeu, templo é o que ficava em Jerusalém. Fora o templo de Jerusalém, qualquer outro lugar de reunião, ou qualquer outra, vou colocar assim, qualquer outra igreja, eles chamam de sinagoga. Templo só de Jerusalém. Então Jesus estava nessa sinagoga, um local de reunião da igreja. Jesus estava lá ensinando. E nós vemos que mesmo sofrendo, mesmo encurvada, ela foi à sinagoga, porque, irmãos, ela ainda acreditava, ela ainda tinha ali dentro dela uma faísca de fé, ela ainda trazia esta fé no seu coração, por isso ela foi até a igreja. Isso é importante. Eu, quando estava hoje trabalhando um pouco no sermão, fiquei pensando, quantas pessoas, né, pastor Silas, que tem lá uma pequena dificuldade e não vem no culto. Ah, sabe, pastor, eu não estou podendo ir, porque
estou com a unha encravada e não vou poder ir na igreja. E umas dificuldades que você pensa bem e fala, puxa, eu sempre chamo a atenção aqui, que eu acho maravilhoso nos nossos cultos dominicais, quando o galegão está conosco, o Sr. João, que eu sempre erro a idade dele, mas ele está aí com seus 85 por aí, né? 85 anos, está aí todo domingo, participa, apesar das dificuldades, e a gente vê pessoas cheias de saúde ainda, qualquer dificuldadezinha já não vem à igreja. Mas essa mulher foi, ela tinha esperança ainda no seu coração, ela não perdeu a fé, sabe, ainda que o corpo estivesse ali curvado, o espírito dela permanecia crendo. Mas algo também que esse texto nos mostra, irmãos, que ela permaneceu na comunhão da igreja. Por que eu digo isso, irmãos? Porque pessoas que passam por problemas como este, como ela estava passando, normalmente tendem a se esconder, a se isolar. E eu acho que essa mulher tinha todos os motivos do mundo para não ir na igreja. Todos, dificuldade de locomoção, naquela época temos que pensar nisso, né, irmãos? Não era como é hoje a questão da inclusão, ela tinha todas as dificuldades, talvez vergonha, tristeza, mas o fato é que ela não se isolou, ela podia ter se isolado, mas ela não o fez, ela escolheu a comunhão, ela escolheu estar na casa de Deus, e eu quero aqui reforçar isso, irmãos. Quando o salmista, o Salmo 133 diz lá que quando os filhos de Deus se reúnem em unidade, o Senhor derrama bênção. Ele ordena a sua bênção. Ele ordena cura, Ele ordena vida. Por isso é importante nós não abandonarmos a comunhão da igreja, porque esse texto mostra que a comunhão também é poderosa. Ela foi para a comunhão da igreja. Mesmo com as suas dificuldades, ela foi e estava em comunhão com a igreja. Agora, outro fato, certamente o mais importante aqui, é que, se você prestar atenção, Jesus ele não estava curando nessa narrativa. Ele estava ensinando. Notem aí que o verso de número 10 diz isso. Jesus estava ensinando, ele não estava curando, ele estava ensinando. E mesmo assim essa mulher estava lá. Por que eu falo que isso é muito importante para nós, irmãos? Porque é maravilhoso ver que essa mulher, em meio a todo o seu sofrimento, ela não queria nada menos do que o alimento da palavra. Não diz o texto que ela foi ali atrás de cura. Não fala em momento algum. Ela foi para a sinagoga e Jesus estava ensinando e ela foi lá para ouvir a palavra. Para ouvir ensinamentos da palavra. Ela queria ser curada? Certamente. Mas no texto não diz que ela foi ali procurando cura. Ela foi para ouvir a palavra. Por que é importante ouvir a palavra? Porque eu imagino para que essa mulher pudesse se manter viva, no sentido de ter ali o seu espírito ereto, já que o seu corpo estava encurvado, ela precisava ouvir a palavra. Quando nós ouvimos a palavra, irmãos, a palavra nos coloca mais fortes, ela nos coloca de pé. Por isso, irmãos, eu quero aqui afirmar algo importante. Quem ama ouvir a palavra de Deus está mais perto do milagre do que você imagina. Eu acho isso lindo, esse texto mostra isso. Eu acho que, para mim, o ponto mais marcante desse texto é isso. Essa mulher foi na igreja para ouvir a palavra de Deus. Só que neste dia que ela foi para ouvir a palavra de Deus, com toda a sua dificuldade, Jesus a chamou. E ela foi, mesmo ali com as suas limitações, ela
respondeu ao chamado de Jesus, e essa decisão mudou tudo. Porque o texto vai dizer que no verso de número 12, diz assim: ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Jesus a viu. Talvez você talvez ter o costume de ler sobre o costume dos judeus, não consiga imaginar como que isso também é importante, o fato de Jesus tê-la visto. Sabe por quê? Nas sinagogas, ou mesmo no templo judaico, quem ficava próximo ao orador eram os homens. As mulheres ficavam lá para o fundo com as crianças. Só os homens ficavam na frente. Quando diz que Jesus a viu, ele a viu lá atrás. Os homens estavam na frente. Isso para nós é muito importante, irmãos, porque isso também vai nos mostrar que Deus vê o que ninguém está vendo, ou que talvez ninguém estivesse vendo, sabe? Eu acho lindo isso, porque independente de onde essa mulher estava, Jesus a enxergou. Jesus a enxergou. E nós sabemos que o olhar de Jesus é cheio de graça, é cheio de compaixão. Como um dia ele olhou para Pedro, depois de tê-lo traído, com um olhar de compaixão. Como um dia ele olhou e viu Zaqueu sobre uma árvore. Ele nos vê, ele está nos vendo. Mas outra coisa também que me chamou muito a atenção nesse texto, é que antes mesmo daquela mulher pedir ajuda, como eu disse, ela estava lá atrás, entre as mulheres, entre as crianças. Ela não ficou lá, o texto não fala que ela ficou pedindo ajuda. Jesus a viu, chamou, declarou: mulher, você está livre aí da sua enfermidade. E as palavras de Jesus libertaram aquela mulher do poder do inimigo. E o texto diz que ele toca ela, ele impõe as mãos sobre ela, e aí o toque de Jesus restaurou a sua saúde e trouxe cura imediata, e ela ficou endireitada, não apenas fisicamente, mas eu posso garantir que emocionalmente, espiritualmente, aquela mulher foi totalmente curada, recuperando ali a sua dignidade. Por isso, claro que o texto está nos ensinando que a palavra de Jesus cura, a palavra de Jesus liberta, porque aquela mesma voz que um dia disse: haja luz, disse para aquela mulher: você está livre da sua enfermidade. Nós devemos fazer como essa mulher. Quando Ele chama, ela se aproxima do Senhor. Nós devemos nos aproximar de Jesus. Nós devemos deixar que a sua palavra nos cure, que o seu toque nos cure, porque Ele nos toca com amor, com ternura, com poder. E o texto diz que, depois que ela se endireitou, ela dava glórias a Deus. Glórias a Deus. Ela começou a exultar de alegria. E ela que entrou encurvada, saiu ereta, transformada, glorificando a Deus. E eu estou aqui para dizer para você, que talvez esteja aqui ou em casa nos vendo, que talvez esteja sofrendo como essa mulher há anos. Cansado, cansada, sem força, sem alegria, sem perspectivas, olhando só para baixo, talvez enfrentando uma depressão. Mas eu queria te dizer que Jesus está aqui. Como Ele estava naquele lugar, Ele está aqui espiritualmente. Jesus está aqui, Ele continua nos vendo, Ele continua vendo você, as suas lutas. Ele te chama para crer na sua palavra. E eu quero só ir para a conclusão fazendo 3 aplicações práticas desse texto. Como nós vemos aqui, essa mulher não perdeu a fé. E nós devemos também continuar crendo. Mesmo que estejamos sofrendo há algum tempo,
continuemos crendo, sem perder a nossa fé. Que nós ouçamos a palavra de Deus, que procuremos ler a Bíblia, porque, como eu disse, aquela mulher estava interessada em conhecer a palavra de Deus, mas o fato dela ter interesse e amar a palavra de Deus fez com que Jesus a visse e ela foi curada. A palavra de Deus nos cura, nos liberta e também não deixe de viver em comunhão. Deixe Deus te tocar por meio do corpo dele, a igreja. Deixe Deus te tocar através da igreja. Talvez você esteja enfrentando lutas como essa mulher. Talvez as suas lutas possam ser até uma obra do diabo, uma opressão maligna. Mas eu quero te lembrar que a palavra do Senhor diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Ele veio para destruir as obras do diabo. Portanto, quero aqui encerrar chamando a atenção para o seguinte. No final aqui da história, nós vemos que aquelas pessoas que eram os religiosos ali, o chefe da sinagoga e algumas pessoas que estavam ali, falando que não deviam curar aquela mulher num dia de sábado, Jesus então fala, olha, vocês são hipócritas na verdade. E ele fala, se você tem aí um animal, certamente você vai levá-lo para beber água num dia de sábado, porque então que não posso curar uma mulher, fazer essa filha de Abraão ser liberta deste mal. E o texto diz no verso 17 que, tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Só que, na sequência, diz que o povo se alegrou. Ou seja, havia aqui dois grupos, os envergonhados e os que se alegraram. Dois grupos. Os envergonhados, irmãos, talvez tenham abaixado a cabeça quando Jesus falou tudo aquilo. Talvez eles tenham abaixado a cabeça com vergonha. Porém, aquela mulher levantou bem alto a cabeça dela agora e deu glória a Deus. E qual grupo nós queremos estar? No grupo dos envergonhados ou no grupo dos que se alegram? Sabe, por isso Jesus está também hoje nos chamando para mais perto dele, para este lugar de intimidade, porque quando nós estamos junto dele, nós seremos curados, libertos de toda a opressão, de tudo aquilo que Satanás tenta fazer contra as nossas vidas. Sabe, por isso eu peço que você hoje escute a voz de Jesus, que você se achegue perto dele, porque ele tem cura, ele tem libertação para a sua vida. Sabe, e o Senhor quer que você saia daqui hoje também, ou você que está em casa, que você também saia desta situação, que você glorifique a Deus. E esse Jesus é o mesmo Jesus que está aqui hoje, que está te vendo, que está te chamando. Esse mesmo Jesus é o Jesus que quer tocar a sua vida, para que você ande de cabeça erguida, para que você veja longe, para que você contemple as grandezas que Ele tem para operar na sua vida. Queria chamar aqui o nosso ministério de louvor. Nós vamos, como fazemos costumeiramente, primeiro nós louvamos, depois nós oramos. Nós fazemos o contrário aqui, viu, pastor Silas? Nós fazemos que nem aquela passagem do profeta, que foram procurar o profeta, ele fala, me traga um músico. E aí trouxeram o músico e ele começou então a ser usado por Deus. E aqui nós também temos o costume de trazer os músicos. Primeiro nós adoramos, depois de ter adorado é que nós oramos. Vamos colocar de pé.
prevalecer, Deus do impossível. Deus do impossível. Aleluia. Só queria nesta oração também incluir, durante a pregação, olhando para a Rosana e o Murilo, me lembrei do papai do Marcel, o Sr. João Alberto, se eu não estou enganado, é isso, né? O Sr. João Alberto, também incluir nas nossas orações deste Deus de impossíveis. Amém. Eu, como costumo fazer aqui, vou pedir que todos nós fechemos os nossos olhos. E se essa palavra falou ao seu coração, vou pedir apenas que você coloque uma das mãos ou ambas as mãos sobre o seu coração. Que Jesus está vendo. Nós estamos com os olhos fechados, mas Jesus está vendo você se manifestar em atitude de fé, reconhecendo que a palavra dele veio de encontro àquilo que você necessitava de ouvir nesta noite, e o Espírito Santo te trouxe aqui, ou mesmo em casa, para ouvir esta mensagem. E nós queremos pedir que essa mensagem realmente frutifique no coração de todos nós, porque sabemos que nenhum de nós está livre, porque essa mulher também era uma crente, mas talvez em algum momento ela permitiu que alguma coisa fizesse com que o inimigo conseguisse oprimi-la. Mas nós queremos orar por você também que se sente encurvado, como falamos, metaforicamente falando, não consegue enxergar muita perspectiva. Você tem olhado, o seu horizonte é curto, mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer: eu quero que você olhe além, quero que você enxergue além, quero que você olhe para as estrelas, como um dia disse a Abraão: conte as estrelas, se é que você pode. Vamos orar. Pai bondoso, Pai querido, eu quero em primeiro lugar, Senhor, também acrescentar aqui a nosso pedido de oração pela vida do Sr. João Alberto, Pai, que é o papai do nosso querido irmão Marcel. Deus querido, como igreja, nós também queremos interceder em favor da saúde do Sr. João. Pai amado, que o Teu Santo Espírito esteja operando, esse Espírito, Senhor, que trouxe também cura para a vida desta mulher, é o mesmo que atua hoje na vida da sua igreja, esse mesmo poder. Pai, portanto, nós como igreja nos unimos em oração e declaramos saúde sobre a vida do Senhor João. Ó Deus, que as notícias que chegarem ali de Americana, ó Deus, sejam as melhores. Ó Deus, que as notícias que chegarem, ó Deus, sejam de que o Senhor João está muito melhor, que ele está recuperado, que ele está voltando para casa, ó Deus, para o carinho dos seus. Pai bondoso, abençoa o Marcel também, que tem sido ali um esteio naquele momento para a sua mamãe, para o seu papai. Abençoa os irmãos do Marcel, ó Deus, para que todos ali também, Senhor, possam ser este apoio para o Senhor João. Pai amado, mas também queremos, Senhor, te agradecer por esta palavra. Pai bondoso, eu sei que há pessoas que estão sofrendo, encurvadas, talvez, ó Deus, carregando um peso, ó Deus, sobre as suas costas, e esse peso as mantém encurvadas. Pai amado, mas nós queremos nos lembrar que o Senhor Jesus diz que nós devemos lançar sobre Ele todo o nosso fardo. Ó Deus, que todas as nossas ansiedades, tudo aquilo que nos preocupa, nós devemos lançar sobre o Senhor Jesus, e não permitir que este peso nos encurve, limite a nossa visão, não permitir que este peso faça com que olhemos para o chão e deixemos de olhar para o alto. Pai querido, em nome de Jesus,
que os teus filhos e filhas lancem esta carga, este peso sobre o Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Pai bondoso, em nome de Jesus, se há traumas, se há, Deus, algo que esteja, talvez, como falamos, talvez uma raiz de amargura tenha permitido ao inimigo colocar ali as suas garras sujas na vida desse teu filho, da sua filha, nós declaramos na autoridade do nome do Senhor Jesus, que toda obra maligna, toda obra de Satanás está cancelada e vencida, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Nós desligamos aqui na terra, para que seja desligado nas regiões espirituais, todo espírito contrário, todo espírito de enfermidade, todo espírito que traz prejuízo na vida dos seus filhos, ó Deus, e nós declaramos a bênção do Senhor, nós declaramos que a Tua graça maravilhosa está sendo derramada sobre esta vida, operando maravilhas, fazendo com que esta vida se erga diante desta a sua situação, desta sua luta, ó Deus, que teu filho e tua filha se erga em fé, se erga, ó Deus, declarando que o Senhor veio sim destruir as obras do mal. Ó Deus, traga cura, traga libertação, ó Deus, traga vitória para os seus filhos. Pai amado, que nós possamos também, a semelhança dessa mulher, não apenas chegarmos aqui na igreja buscando cura, mas que venhamos para aprender da palavra, que venhamos aqui, Senhor, porque ao aprendermos, a nossa fé é edificada, e quando a nossa fé é edificada, o Senhor encontra em nós todas as razões para operar um milagre. Pai querido, em nome de Jesus, que essa seja também a nossa motivação, de aprender a sua palavra, ó Deus, para que o Senhor opere milagres. Ó Deus, que nós também procuremos nos aproximar de Ti, Jesus, da sua intimidade, porque sabemos que o Senhor quer também que saiamos como aquela mulher, dando glórias ao Teu nome, glórias a Deus. E nós já queremos louvar o Seu nome, nós já queremos agradecer-Te, porque sabemos que o Senhor está operando, que o Senhor já está agindo, e já está fazendo infinitamente mais, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, pelo poder que opera em nossas vidas, através do Espírito Santo. Na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu declaro: ser liberto, ser curado, no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Pastor Dario. Amém, irmãos. Glória a Deus. Estenda suas mãos. Deus querido, Deus bondoso, obrigado, Senhor, pelos seus feitos nesta noite, pelas maravilhas que aconteceu aqui, Pai, através da Tua palavra, dos louvores que foram entoados a Ti, Pai. Oh Deus, estamos voltando aos nossos lares e pedimos a Deus que o Teu Espírito Santo nos acompanhe e nos conduzindo no restante dessa semana, Pai, e que nós possamos voltar aqui, estar aqui neste sábado, Senhor, oh Pai amado, e também, ó Pai querido, cultuarmos a Ti, e no domingo, ó Pai amado, também, que é o dia do Senhor, ó Pai querido, que nós tenhamos, ó Deus, a mesma disposição que tivemos de estar aqui, Pai, de Te adorar, Senhor. Em nome de Jesus nós Te agradecemos, e que a graça dEle, do nosso Senhor Jesus, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a doce comunhão, o conforto e o consolo do Espírito Santo te leve de volta ao seu lar. Vão em paz, meus amados, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.